Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor vai falar conosco, nos ensinar. Por isso, ministra a Tua palavra, que é o trigo fino, a Tua palavra que é o mel que escorre da rocha, aquela palavra que nos coloca naquele lugar de dependência do Senhor. Por isso, libera a Tua palavra. Nós dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor quer falar conosco nesse momento. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a designou. Por isso, fala conosco, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Falar da graça de Deus é falar de uma doutrina, do ensinamento que nós cristãos entendemos, que, por sinal, um dos fundamentos da nossa fé reformada. Esse tema é, sem dúvida, um dos fundamentos principais da compreensão do que seja a vida cristã e o nosso relacionamento com Deus. Com certeza, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no nosso relacionamento com Deus, seja justamente pelo fato de nós não termos uma compreensão clara do que seja realmente a graça de Deus. Se você não entende a graça de Deus, todas as suas ações ficam a desejar, todo o seu relacionamento com Deus, tudo aquilo que você até desenvolve na vida ministerial, se você não entende o que seja graça de Deus, com certeza muitas coisas ficam comprometidas na sua vida cristã. Entender a graça de Deus, como eu já disse, é um dos entendimentos mais importantes que afetam diretamente o seu relacionamento com Deus. Quando você não entende a graça de Deus, tudo que você faz é para querer impressionar e compensar a Deus em alguma coisa por não entender a graça dele. Da mesma forma que se você tem um entendimento errado a respeito da graça de Deus, a gente vive aí um tempo onde as pessoas, é uma frase que quase todo pregador fala, as pessoas confundem graça com graxa, As pessoas não entendem o que é a graça de Deus e muitas vezes, por ter uma interpretação errada a respeito da graça de Deus, acaba achando que por se viver na graça, nós estamos aí, podemos ter uma vida de qualquer jeito, não precisamos nos estimular à santidade, a uma busca de pureza, porque afinal de contas nós estamos debaixo da graça. A teologia diz que tudo que aconteceu ali de Gênesis até Malaquias, do Velho Testamento, era o período da lei. E depois, nesse período, a partir do momento que Jesus Cristo vem ao mundo, nós vivemos o tempo da graça. E não sei se você sabe, isso é verdade. Existem na Bíblia 3 períodos que a gente, como igreja, vive. Período da lei, período da graça e período do reino. Quando a gente fala de período do reino, seria mais um entendimento escatológico. Deus é o mesmo ontem, como diz Hebreus, ele não muda. Mas a maneira de Deus agir e lidar com a humanidade no período da lei é uma coisa, uma maneira de Deus agir com a igreja e com a humanidade no período da graça é outra coisa, e quando for no tempo do reino, a maneira como Deus lida com a igreja, com os povos do mundo também vai ser de outra forma. Nós estamos vivendo no tempo da graça. A salvação do Senhor Jesus, a salvação que Deus providenciou ao homem através do nosso Senhor Jesus Cristo, nos coloca no período daquilo que nós chamamos tempo da graça. E a gente quer poder ministrar aos irmãos e apresentar aos irmãos algo fundamental para que você tenha uma noção do que seja a graça de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, dentro desse tema aí, conhecendo a graça de Deus. Conhecendo a graça de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Romanos 5, ou acompanhe com a gente aí, na sua tela, do seu computador, ou da sua televisão, ou do seu celular. Acompanhe comigo aí o texto de Romanos 5,
do verso 15 ao verso 20. Romanos 5, do verso 15 ao verso 20, que diz o seguinte. Olha só o que o texto fala. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um muitos morreram, esse um que a Bíblia fala aí é Adão, o pecado de Adão produziu, como nós lemos lá, nós estudamos quarta-feira passada sobre a justiça de Deus, quando nós falamos a respeito de que através do pecado de Adão, do nosso pai, vamos assim dizer, da humanidade, o Adão rompeu com Deus lá no Éden, e por conta dessa ruptura, toda a humanidade foi condenada à maldição do pecado. Uma coisa é o pecado, a outra coisa é a maldição do pecado, que é a morte eterna. O texto sagrado fala, se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Olha só que interessante. O texto fala que a graça de Deus e o dom da graça de Deus, que é de um só homem, no caso, Jesus Cristo. Abundou sobre muitos, verso 16. E não foi assim o dom da graça, o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio apenas... mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Verso 17. Por quê? Se pela ofensa de um só, a morte reinou por este... Presta atenção. É importante que você entenda o seguinte. Uma coisa é o pecado que entrou na humanidade. Porque Jesus, ele não só veio nos purificar do pecado. O Cordeiro de Deus que foi imolado, um único sacrifício, não há mais sacrifício. A gente fala isso, mas nós muitas vezes estamos contaminados e não entender realmente a graça de Deus. Não há mais sacrifício, não há mais mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez um único sacrifício por toda a humanidade, de modo que tudo que eu faço hoje não é mais por sacrifício. Eu não oferto por sacrifício. A minha vida cristã não é por sacrifício, é por amor. Um só sacrificou, para que todos nós fôssemos livres. Então esse pecado nos purificou. Esse sacrifício nos purificou do pecado. Mas presta atenção, não é só a questão do sacrifício pelo pecado. Não é só o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele tem dois pontos: a libertação do pecado e a libertação da maldição do pecado, que é a morte eterna. Quando Adão pecou no Éden, no exato momento em que Adão pecou, o pecado dele produziu aquilo que a gente chama de morte, porque essa é a maldição do pecado. No dia em que você pecar, você morre. É isso que o texto sagrado diz. Voltando aí nos versos 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, no caso Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você viu a minha aula de justiça, então você sabe o que é a justiça de Deus. Receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Escute, amado. A salvação nos colocou numa condição de reinar em vida. Reinar em vida. Não é escravidão, amado. Não há escravidão na proposta do Evangelho de Cristo.
se nós estamos escravos de vícios, escravos de culpa, escravos de ódio, escravos de pecados que nos aprisionam, tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz que nós reinaremos em vida através de Jesus Cristo. Verso 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, aquilo que Adão fez no Éden, para condenação, o que Adão fez no Éden, condenou toda a humanidade. Falei isso, ensinei muito bem isso a respeito de justiça de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos serão justos. Verso 20, veio, porém, a lei para a ofensa abundante, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que significa graça? Qual é a definição, melhor dizendo, qual é a definição da palavra graça? A maioria das pessoas não sabem disso, né? Todos nós sabemos que graça é favor imerecido, isso é verdade. Nós não merecíamos, nós jamais merecíamos o amor de Deus, o perdão de Deus. Não há um único ser humano na terra que mereça alguma coisa de Deus. Todos nós merecíamos uma única coisa: a condenação eterna. Todos nós merecíamos uma única coisa: a condenação eterna. Mas a palavra de Deus diz que essa graça se manifestou. Tito 1 diz que essa graça, na verdade é Tito 2, né? Tito 2 diz que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça imerecida, ninguém merece, nós só merecíamos a condenação. Todos nós colocamos o dedo na cara de Deus e falamos: Deus, eu não preciso de você para conduzir minha vida, eu não preciso do Senhor para escolher as coisas que eu preciso, eu não quero saber do que o Senhor pensa a respeito do meu casamento, eu não quero saber o que o Senhor pensa a respeito do meu futuro, a minha vida está no meu controle, do meu jeito, da maneira que eu penso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, como diz Efésios 2, derramou da sua graça sobre nós. João fala ali no capítulo 1, né, que nós temos recebidos da sua plenitude. E o que João defende como plenitude? Graça sobre graça. Temos recebido da sua plenitude, que é graça sobre graça. Agora, o que seria o termo etimológico, né, da palavra graça? O termo graça, a palavra graça, ela vem do original que chama, eu não sei a pronúncia certa no grego, né, que é charis, que ela é usada cerca de 100 vezes nas epístolas de Paulo. Todas as vezes quando Paulo usa a palavra graça, a palavra que ele usa é charis, e ele usa essa palavra mais de 100 vezes nas suas cartas. E só essa palavra, charis, aparece mais de 24 vezes só no livro de Romanos. Na antiga aliança ali do Antigo Testamento, como eu disse, na época da lei, o termo hebraico da palavra usada, que não era um termo usado, exede, no Velho Testamento, havia uma palavrinha
no Velho Testamento, que tinha quase o mesmo significado de chares, que no Velho Testamento a palavrinha usada era Esed. E em diversas passagens da Bíblia, tanto essa palavra chares, quanto essa palavra Esedes, ela é usada como sendo atribuída à graça, né? A graça. Basicamente, diversas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tanto a palavra charis quanto a palavra Esed, ela é traduzida como favor, como misericórdia, como bondade, ou algo que procede diretamente de Deus. Toda dádiva e todo dom perfeito, essa palavra Esed, essa palavra charis. No Velho Testamento Esed, e no Velho Testamento charis. Mas é interessante que, se a gente for analisar essa palavra charis no contexto da doutrina da graça, o Paulo queria usar uma palavra, ele usou essa palavra charis, quando Paulo quis traduzir, evidenciar, mostrar para mim e para você o que Deus fez por nós, ele procurou uma palavra. Ele estava tentando achar uma palavra. Sabe quando você está escrevendo uma carta e você quer falar para a pessoa assim, o que está sentindo no seu coração? Você quer falar para a pessoa o que está se passando no seu coração? E você vai lá e acha uma palavra para expressar o que você está sentindo. O Paulo achou essa palavra. Ele não usou a palavra lá do Velho Testamento, que é Esed, que significa favor de Deus, misericórdia, que também é graça. O Paulo achou a palavra charis, que significa inclinar-se. Aí você pergunta, mas inclinar? Sim. A palavra graça, ela tem a sua origem na palavra inclinar. Homem, o que a palavra inclinar tem a ver com a palavra graça? Por que Paulo usou essa palavra inclinar, no caso charis, para expressar a graça de Deus? Você sabe que Paulo, todo esse contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é dentro de um contexto de reis, reinados, servos, escravos, plebeus, né? Todo esse contexto. E tinha um acontecimento que evidenciava muito essa palavra, que era usado, essa palavra charis. Não sei se você sabe como é que deu início a esse conceito de reis, família nobre e plebeus, né? Existiam, na época, Velho Testamento, em muitos lugares do mundo, nós não tínhamos esse mundo organizado como nós temos hoje. Polícia militar, exército, leis, não havia nada disso. Cada um fazia sua própria lei, era um mundo sem lei. Então, principalmente ali na Mesopotâmia, onde tinha onde começou o berço da humanidade, não haviam leis estabelecidas. Mas existiam famílias que elas iam crescendo e se tornando famílias muito ricas. Construíam castelos, casas enormes. E a palavra que mais se definia família naquela época era aglutinamento. A família, quanto mais ela tivesse junta, mais poderosa e mais forte ela era. Por quê? Porque o mundo era um mundo sem lei, era um mundo muito perigoso. Você não subia num cavalo e saía vagando pelo mundo. Você estava exposto a ladrões, não tinha leis. Você tinha que construir casas fortificadas. Você tinha que construir muros em volta da sua casa. Foi aí que surgiu os castelos. Quem tinha muito dinheiro, muito ouro, né,
quando a humanidade descobriu o ouro, quem tinha muito ouro se tornava essas famílias muito ricas. Mas o segredo de uma família rica era todo mundo morando no mesmo lugar e formava os seus clãs, né? Suas famílias ricas. Mas acontecia de alguém sair vagando pelo mundo, perdido, sem lugar para ficar, exposto a tudo quanto é tipo de ladrões, salteadores. E ele parava de frente de uma casa grande dessa, de um palácio, de um castelo, né? Um castelo, melhor dizendo, e falava assim: ei, posso ficar aqui perto de você, aqui do lado desse muro? Aí o dono da casa, ou o súdito, falava: olha, pode ficar em volta aí. E aí, muitas pessoas que estavam perdidas pelo mundo começaram a morar em volta desses grandes castelos. Só que aquela pessoa que estava lá dentro do castelo, que é aquela família nobre, falava o seguinte: é o seguinte, gente, vocês podem morar aí, eu vou dar terreno para vocês podem plantar, vamos fazer um acordo? Vocês plantam na minha terra, fazem as colheitas, podem plantar à vontade. Então, estava um castelo lá no meio e plantações enormes em volta de um castelo. Se vocês só fazem o seguinte, vocês só me dão uma porcentagem. Da parte de vocês vão me dar uma porcentagem daquilo que vocês estão produzindo. No futuro, o nome disso virou imposto. E nós vamos lutar e proteger vocês. E aí começou esse regime feudal que a gente conhece, aonde aquele nobre ficava o dia todo, você vê muito isso em filmes, os nobres estão ali lutando, né, usando armadura, os filhos. Quem ia para a guerra não era o plebeu, quem ia para a guerra era o nobre, era o rei, era o filho do rei, eram os nobres, porque era um acordo: você nos dá mantimento e a gente te dá proteção. Amado, com isso foi crescendo, isso foi virando reinos enormes, ao ponto daquele muro que estava em volta do castelo, eles começaram a fazer muro em volta dos plebeus também, e aí surgiram os grandes reinados, né? Então a civilização, ela se formatava dessa forma. E aquele homem que estava ali protegendo todo aquele povo em volta do seu castelo, ele era um rei admirado, ele era um rei muito querido. E tinha uma coisa que o rei fazia: ele aparecia na sacada do castelo. Um outro nobre, que era um funcionário, que também era tido até como alguém de nobreza, porque ele morava dentro do castelo, ele chegava no muro e tocava uma trombeta. E aí, e anunciava: hoje, a hora tal, o rei vai estar falando. Aí todo mundo se juntava, o rei dava a palavra dele, e todo mundo ficava feliz. Mas acontecia de um rei sair do castelo. Ele subia no seu cavalo e andava no meio dos plebeus. Aquilo era muito mais honroso, porque já era honroso ver o rei na sacada do castelo. Mais honroso ainda era ver o rei andando no meio dos plebeus. Mas tinha algo que alguns reis faziam, que quando um rei fazia isso, todos os plebeus, as pessoas que moravam em volta ali, faziam parte do seu reinado, se sentiam tocadas, amadas pelo seu rei amoroso. Sabe o que o rei fazia? O rei descia do seu cavalo, dobrava o seu joelho e beijava na mão do plebeu. E ele inclinava-se para beijar a mão de um plebeu. O nome desse ato era graça. Graça é um Deus que poderia ter ficado lá no seu mundo,
completamente distante de uma humanidade rebelde, completamente distante de um povo que escolheu o pecado, mas ele escolheu vir ao mundo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele encarnou, veio à terra, se inclinou diante da humanidade e estendeu a sua graça de amor. Graça é um Deus que se inclina diante de uma humanidade que não precisava. Isso é a graça de Deus, aquilo que Deus fez. Eu pergunto para você, se o rei ficasse lá no castelo, só olhando para aquele povo, ele estava errado? Não. Se o rei apenas descesse andasse pelo seu cavalo e não falasse com ninguém, ele estava errado? Não. Mas no exato momento em que ele desce do cavalo e beija na mão de um plebeu e inclina diante desse plebeu, porque o plebeu, quando ele vê o rei, ele se prostra. Ele fica lá embaixo, com a boca no chão, com o rosto no chão diante do rei. Quando o rei desce do seu cavalo, o que você acha que ele faz para falar com o seu plebeu, falar com aqueles que compunham o seu reino? Ele também se inclinava, porque aquela pessoa estava abaixada, aquela pessoa estava prostrada. Ele tinha que inclinar para falar com ele, pegando no rosto dele e levantando ele e falando: eu estou aqui para falar com você. Foi isso que Deus fez com a gente. Deus se inclinou na nossa condição de pecado. Deus se inclinou na nossa condição de miséria. Um Deus que não precisava vir ao nosso encontro, por conta da nossa vida de pecado, por conta da nossa vida de rebeldia, por conta da nossa condição humana de pecadores. Você sabe o que você é capaz de fazer. Amado, tirando os nossos bebês recém-nascidos, tirando os nossos filhos de 1, 2 anos, 3 anos, você sabe o que você é capaz de fazer. Olhe para a sua vida, olhe para a sua mente, olhe para o seu coração. Amado, só nós sabemos o que a gente é capaz de fazer. Amado, quando alguém falasse mal da gente, a gente ficasse magoado, chateado, a gente tinha que falar o seguinte: não, querido, isso aí é pouco do que você está falando, você não tem noção do que eu sou capaz de fazer. Você sabe o que você é capaz de fazer. A nossa condição de rebeldia, a nossa condição de blasfemos. A palavra de Deus diz em Romanos que todos nós nos extraviamos de Deus e de uma só vez nos fizemos inúteis. Romanos fala que a nossa língua é como veneno, tem veneno debaixo da nossa língua. Os nossos pés, eles se apressam em ir na direção da ira. Os nossos olhos são impuros. Todos nós nascemos com essa condição, somos completamente pecadores. Eu não sou como a teologia pelagiana, né? Os pelagianos, com todo respeito aos irmãos católicos, os pelagianos acreditam que a teologia que se aprende nos seminários católicos, que o homem, ele nasce puro. O homem nasce puro. O homem nasce completamente puro, sem pecado. Mas ele vai se contaminando no decorrer da vida, a partir do mundo, a partir do contato que ele vai tendo com a humanidade, com a sua família, com a vida, ele vai se contaminando até chegar no estado de total depravação. Nós não acreditamos nisso. O ser humano nasce completamente contaminado em pecado. Ele não tem consciência do seu pecado, mas ele está com a sua natureza caída. Nós somos pecadores por natureza. Efésios chega a dizer que nós somos filhos da ira. Romanos chega a dizer em Romanos 5 que nós somos merecedores da ira. Somos pecadores. Agora, Deus, olhando a condição do homem, como a gente conhece lá a posição de Davi, né? O Davi, depois que ele vence o doido do rei Saul, o obstinado idólatra do rei Saul. E a Bíblia fala que depois que o rei Saul morre, Davi vem entrar em Jerusalém,
E no momento que ele está ali na mesa, celebrando a sua vitória, contando os seus feitos de vitória contra o louco do rei Saul, ele fala uma frase: existe alguém na casa de Jonatas. Jonatas era o filho do rei Saul, que Davi tinha feito uma aliança com ele, que eu possa estender graça. Quem era esse homem? Mefibosete. Mefibosete, amado, foi um rapaz que quando ele ficou sabendo que o rei Saul era inimigo de Davi, e que Davi estava tendo uma guerra contra Davi, rei Saul, o Mefibosete correndo com sua serva, com sua ama de leite, com alguém que cuidava dele, teve uma queda e ficou aleijado. Mefibosete viveu um bom tempo da sua vida aleijado, morrendo de medo de Davi. Mas a Bíblia fala que Davi foi atrás de Mefibosete, sentou ele na mesa e falou: eu vou estender a graça. Tem um escritor que fala muito sobre a graça de Deus. Como é que é o nome dele? Charles Windows, acho que é Charles Windows, alguma coisa assim. Ele fala que quando Davi estava sentado na mesa e pediu para Mefibosete entrar, ele fala: poderia-se ouvir o barulho das muletas de Mefibosete vindo na direção da mesa de Davi. Os barulhos das muletas, dele se arrastando. E a Bíblia fala que Mefibosete sentou na mesa, e a Bíblia fala que Davi pegou o pano da mesa e se estendeu sobre as pernas deformadas de Mefibosete. A graça de Deus foi estendida à nossa deformidade. O Senhor Jesus veio na nossa direção e inclinou-se diante da humanidade. E assim como Davi pegou aquela toalha da mesa e colocou e tampou as pernas deformadas de Mefibosete, a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida, cobrindo e retirando de mim o meu caráter deformado, a minha condição de pecado. E o que é graça de Deus? Graça é o dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder a todos da humanidade o bem necessário para que nós possamos adquirir a salvação. Existe uma salvação produzida através do sacrifício de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz em remissão pelos nossos pecados, mas eu não tenho condições de compreender essa salvação, eu não tenho condições de aceitar essa salvação. Mefibosete estava lá no seu mundo de culpa, no seu mundo de medo, ou tendo medo de Davi, mas Davi veio na direção de Mefibosete e estendeu a graça. O que é isso, amado? Eu não tinha condições de saber que Deus me salvou, eu não tinha condições de saber que Deus me transformou, poderia me transformar. Eu estava lá no meu mundo de pecado, mas a graça veio ao meu encontro. Pela graça vocês são salvos, é pela graça, se não é Deus que estende a graça dele sobre a minha vida. Essa graça é motivada unicamente pela misericórdia e pelo amor de Deus à humanidade. Deus poderia ficar no seu mundo ausente de todos, Deus poderia ficar, como diz os universalistas, que Deus poderia ficar no seu mundo e não querer nada em relação à humanidade. Não, Deus veio na nossa direção. A graça é o favor imerecido à humanidade, fruto apenas da misericórdia e do amor de Deus. Graça é tudo que Deus fez pelo homem, independentemente do que ele faça. Deixa eu te falar uma coisa para você, amado. Não existe uma única obra que o ser humano possa fazer na terra, merecedor, que possa produzir alguma coisa que motiva Deus
a estender graça sobre a nossa vida. Volto a falar com muito carinho com os irmãos católicos. Quando eu falo com muito carinho, amado, é porque eu quero apresentar uma ideia teológica que vai contra o que os católicos pregam. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que essa ideia contrária ao que os católicos pregam os coloque numa condição de condenados. Quem sou eu para condenar um cristão? Por mais equivocado teologicamente que eu entenda que ele esteja. Porque a salvação é nós crermos no nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente tem um entendimento equivocado da maneira que a gente crê, Deus é que vai julgar isso. Eu não posso julgar. Eu não julgo católicos, da mesma forma que nós não podemos ser julgados como evangélicos. Mas o católico, ele tem uma coisa, ele fala assim: eu vou andar daqui à Trindade para receber uma graça. Não é? O católico fala isso: eu vou andar daqui à Trindade para receber uma graça. Na verdade não é graça, amado, porque tudo que você faz para receber de Deus algo, já não é mais graça. Porque graça é favor que eu não mereço. Se eu vou daqui à Trindade, de joelhos, andando a pé, e porque eu fiz esse sacrifício, eu recebo uma graça de Deus, logo, graça não é graça. Eu não preciso fazer absolutamente nada para receber a graça de Deus. É ela que vem ao meu encontro pela única misericórdia, bondade e amor de Deus. Fiz menção desse texto aí de Tito, falando da graça de Deus. Eu fiz menção desse texto aí de Tito 2,11, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado. Noutra tradução fala, porque a graça de Deus se manifestou. E como é que ela manifestou? Trazendo salvação a todos os homens. Essa graça nos salva. É o único meio de nós sermos salvos. É por essa abundante riqueza da graça de Deus. Tem um outro texto também maravilhoso que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao verso 9, que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Então, amado, a palavra de Deus está dizendo que a graça de Deus, ela nasce a partir de um coração misericordioso de Deus. A graça de Deus, ela não nasce a partir dela olhar para mim e falar assim: nossa, gente, esse cara fez algo interessante. Gente, olha lá o que ele fez. Olha lá, Espírito Santo. Olha lá, Jesus. Olha ali, anjos. Olha o que ele fez. Não, meu irmão, a graça de Deus nasce de um coração misericordioso. Por quê? Porque Deus viu a nossa condição de sermos incapazes de agradá-lo. Deus olhou para a condição de um homem incapaz de agradá-lo. Oh, meus irmãos, como isso é salvador para as nossas vidas. De nós olharmos para nós, nas nossas fraquezas, nas nossas inclinações ao pecado. O Velho Testamento apresentou a lei. Nós estamos lendo lá em casa lá a Bíblia de capa a capa, né? Gente, está sendo difícil demais essa semana. Meu Deus do céu, que essa semana é o livro de Levíticos. Pelo amor de Deus, que livro difícil de ler, gente. Gente, é canseira ler o livro de Levítico, porque é só regra. Se você não fazer isso, você morre. Se não fazer isso, você morre. Se não fazer isso, você morre. Se não fazer isso, você morre. Você tem que fazer aquilo, você morre. Se não fazer isso, você morre. Tudo está morto, tudo tem que morrer. Se você não cumprir isso, você morre. Se você não fazer aquilo, você morre. Amado, você sabe para que serve a lei? A lei de Moisés serviu para uma única coisa: para mostrar a nossa incapacidade e o quanto nós precisamos de um Salvador. O Velho Testamento, amado, mostra a nossa incapacidade de cumprir, de agradar a Deus baseado em regras. Ninguém consegue fazer nada. Você pode andar daqui até a Índia. Você pode andar daqui até a Índia, amado. Andando, você sabe o que vai acontecer? Lá no seu coração, quando você chegar lá,
depois de tantos anos andando a pé até a Índia? Seu coração vai se envaidecer. Você vai falar assim: gente, mas olha, não há de ver que eu consegui mesmo? Amado, só do seu coração envaidecer, você já não está mais aceito diante de Deus. Nós só podemos ter acesso a Deus pela sua graça. E o que produz a graça? A misericórdia de um Deus que olha para a sua criatura e fala: vocês são incapazes. Vamos voltar aqui o texto de Efésios 2, a partir do verso 4. Mas a graça de Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Então o ambiente, o terreno, o jardim que nasce a graça, amado, tem uma flor, tem uma planta chamada graça, mas o jardim, a terra que nasce essa graça, se chama misericórdia e amor. Misericórdia e amor. Você poderia fechar os seus olhos e colocar a mão assim no seu coração, na sua mente, e falar: Deus, só pela tua misericórdia e pelo teu amor que a tua graça me alcança. Só é pela misericórdia, não é pelos nossos feitos, não é pelos nossos sacrifícios, não é pela quantidade de música que a gente canta, não é pela quantidade de dinheiro que a gente dá para Deus, não é pela quantidade de pregações que a gente faz. Amado, Deus não me ama porque eu sou pregador, Deus não me ama porque eu estudo a Bíblia, Deus não me ama porque eu conheço alguma coisa sobre Ele, Deus não me ama porque eu falo dele para o mundo. Deus me ama pela sua misericórdia e pelo seu amor e pela sua graça. Verso 5: estando nós ainda mortos. Olha que maravilha. Como é que você estava quando a graça de Deus se revelou na sua vida? Verso 5 diz que estando ainda mortos nas nossas ofensas, numa outra tradução fala nos nossos delitos. O que é um delito? É algo que você deveria fazer, é algo que foi imposto. Nós temos aqui um advogado, o bispo, ele sabe disso. O que é um delito? Delito é uma lei estabelecida, uma ordem pré-determinada numa sociedade, e alguém vai lá e comete essa infração, sim ou não? Ele não cumpre. Amado, Deus estabeleceu algo ali no Éden. Deus estabeleceu um padrão que nós deveríamos seguir, mas o homem não segue. E nós estamos mortos. A palavra de Deus diz, verso 5, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas ofensas. Mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Olha, amado, quando Jesus Cristo ressuscitou, porque eu morri com Ele na cruz, Jesus foi para a cruz por conta dos meus pecados, Ele morreu na cruz por conta dos meus pecados. Quem deveria estar naquela cruz era eu, era você. Era isso que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus diz que eu morri com Ele, mas a Bíblia fala também que quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. Verso 5: estando nós ainda mortos. Quando foi que Deus te salvou? Quando você estava morto. Estando nós ainda mortos, nas nossas ofensas, nos nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. É claro que existe medicina que faz isso hoje. Eu não estou falando dos recursos da medicina, mas tirando o recurso da medicina, pensa numa mulher grávida. Pensa numa mulher grávida. Se uma mulher grávida, amado, passar por um acidente, levar um tiro, e ela morrer, e ela está com um bebê dentro dela, aquela criança está viva por conta daquela mulher. Mas se aquela mulher morrer, aquela criança também o quê? Morre. Querido, foi isso que aconteceu. Em Cristo Jesus eu morri com Ele, mas em Cristo Jesus eu também ressuscitei. Estando ainda nós mortos, os nossos delitos e pecados, nas nossas ofensas, Ele nos vivificou com Cristo. Deus nos vivificou com Cristo. Como?
Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele ressuscitou e nos fez assentar, amado. Nos fez assentar. Amado, quando você está sentado, boa palavra para esse momento que a gente está vivendo, tá? Quando você está sentado, você está numa posição de descanso. Concorda comigo? Quem está sentado, está ali, por mais que ele esteja trabalhando, ele está numa posição de descansar o corpo. Quem está sentado, está descansado. A palavra de Deus diz que Deus nos colocou nesse lugar de descanso, amado. Quando a Bíblia fala que resta, porém, um descanso para o povo de Deus, é o descanso de saber que eu estou sentado com Ele. Numa condição, literalmente, amado, de descansar em Deus. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, verso 7. Não basta a gente ser transformado, ressuscitado, a graça de Deus nos transformou. Olha só o que diz o verso 7, presta atenção. Porque uma coisa é você olhar para as Escrituras e saber o que a graça fez pela sua vida, saber o que a graça produziu no seu coração, saber o que a graça produziu no seu caráter. É a graça que está te transformando, é a graça que te salvou, é a graça que tratou o seu caráter, é a graça que transformou sua vida. Mas Ele fez tudo isso, para quê? Para mostrar aos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez tudo isso para que nós mostrássemos para as pessoas, evidenciássemos para as pessoas, para os séculos vindouros, a superabundante graça que Ele nos colocou, que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus, a sua benignidade. Deus é benigno, amado. Verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós. Você está me entendendo, meu irmão? Você que me escuta, você que ainda não tem uma compreensão clara a respeito da doutrina da graça, você está entendendo que tudo vem de Deus, tudo parte de Deus. Tiago diz, toda graça, todo dom vem de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você aí na sua casa, você que me escuta, você nesse exato momento, quando você desiste das suas obras. Então, pastor, você está me dizendo que eu não tenho que mais fazer nada? Nada. Se você dá um dízimo, é por amor, e não para comprar Deus, e não para querer impressionar Deus. Se você dá uma oferta, é por amor, e não para querer impressionar Deus. Se você vem à igreja, é por amor, não é para comprar Deus. Você não tem que dar nada para Deus, porque Deus aceitou um só sacrifício, uma só oferta, um só sacrifício que é o Filho dele. Quando Jesus morreu na cruz, abre o seu entendimento pela voz do Espírito Santo. Todo sacrifício cessou. Jesus deu fim aos sacrifícios de oferta. Jesus deu fim aos sacrifícios de animais, Jesus deu fim aos sacrifícios de touro, Jesus deu fim aos sacrifícios de farinha. Você sabia que farinha também era sacrifício? Você podia oferecer um novilho, dependendo do pecado. Você, dependendo do pecado, tinha que oferecer uma ovelha. Dependendo do pecado, você tinha que oferecer um pombo. Dependendo do pecado, você oferecia farinha. Todo sacrifício, toda espécie de sacrifício foi cessado. Toda espécie de sacrifício acabou. Nada que você faça pode ter uma coisa mais assim distante do que um boi de uma farinha. Quando eu li isso lá em Levítico, eu falei, mas farinha, Deus? Na hora eu entendi. Amado, do boi, a coisa mais simples cessou, meu irmão. Talvez a coisa mais simples é ela pegar uma farinha e jogar lá no altar do sacrifício.
Jogava a farinha lá no altar do sacrifício. Qual a dificuldade que tem isso? O boi não, o boi você tinha que sacrificar, você tinha que remover algumas partes, não podia ter aquela parte. Quando o boi era jogado no altar, tinha uma parte dele que não podia, o sangue era colocado ali, e pegava aquela parte, pegava algumas partes do novilho, pegava algumas partes da ovelha, levava para fora do altar, para fora do templo, para fora do tabernáculo, e jogava lá diante da tenda do sacrifício, diante da tenda da revelação. Aquele boi não poderia ficar naquele lugar lá, tinha que levar para outro lugar. Mas quando era farinha, meu irmão, a pessoa só pegava a farinha e jogava lá no altar. Agora eu te pergunto, mano, o sacrifício vinha do mais difícil ao mais fácil. Então, diante de Deus, o sacrifício mais difícil que você possa fazer, como do sacrifício mais simples, acabou. Não existe mais sacrifícios de ofertas, não existe mais sacrifícios de bois, de animais, de andar daqui até ali, porque um só sacrifício foi feito. Quando você traz a sua oferta a uma igreja, quando você canta uma música, isso é amor, gratidão e generosidade. Eu faço isso porque Ele me dá, Ele faz tanto por mim, Ele fez tanto por mim, que o mínimo que eu posso fazer é pegar dinheiro e dar, para ajudar a obra, para poder ajudar alguém. Todo sacrifício cessou. Verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É a sua fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Você está vendo aí como não vem do ser humano, não vem de obras? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Principalmente, amado, no Novo Testamento, nós já vamos finalizar, principalmente no Novo Testamento, graça é a palavra central de todo o cristianismo. Todo o cristianismo se resume nessa palavra, a graça de Deus. Eu não vou colocar as referências, mas agora é dever de casa. Você vai anotar aí, pega o seu caderno, pega uma caneta. Eu quero que você note esses versículos para você estudar. Eu fiz pedagogicamente, eu não coloquei no PowerPoint, justamente para que você note e leia depois. Quando a gente fala sobre graça, 1 Pedro 5,10 diz que é o Deus de toda graça. Olha só, amado, olha como a graça de Deus é presente. Pedro diz que o Deus de toda graça. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 10:29, diz que o Espírito Santo é o Espírito da graça de Deus. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz com toda certeza que o que sustenta a vida dele, nas dificuldades, nas lutas, nas limitações, a despeito das fraquezas de Paulo, 2 Coríntios 12:9 diz que a graça de Deus basta na vida de Paulo. João diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, lá em João 1,17. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Atos 20:24, quando Paulo pregava o Evangelho, em todas as suas cartas, ele chama o Evangelho que ele pregava, a mensagem que ele pregava, o Evangelho da graça de Deus. É interessante que a saudação que os cristãos adotaram para que um cristão encontrasse o outro é graça e paz. A nossa saudação, a palavra graça. E em 2 Pedro 3,18, Pedro termina o seu apelo dizendo: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe o quanto a graça de Deus é algo tremendo? O quanto nós precisamos conhecer a graça de Deus? A graça de Deus, amado, é o que nos sustenta.
A graça de Deus é que nos faz caminhar nessa vida. Aí você vai falar o seguinte: então eu vou pecar, porque afinal de contas a graça de Deus, ela superabunda no pecado. Amado, não é bem assim não, amado. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acaba interpretando, como eu disse, uma interpretação equivocada da graça de Deus. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Abra comigo aí na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, fala o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo estava dizendo para mim e para você, que tudo que ele fez na vida foi pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha só, o que o texto está dizendo. E a sua graça para comigo não foi, o que está dizendo aí na sua Bíblia? Essa graça não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Presta atenção. Essa ideia que as pessoas têm, em dizer que porque a gente vive na graça a gente pode pecar, porque o amor de Deus é manifestado e a misericórdia dele é manifestada através da graça. Isso, amado, é um entendimento equivocado, porque quando eu conheço a graça, o primeiro fruto da graça na minha vida é a santificação. Paulo fala que essa graça não foi inútil na vida dele, muito pelo contrário, ela deu fruto, ele trabalhou. Amado, quando eu conheci a graça de Deus, o Deus que me resgatou, eu preciso responder à altura dessa graça. Essa graça não pode ser inútil na nossa vida. Abre a sua Bíblia aí em Tito 2, lá no finalzinho da Bíblia, depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus. Tito 2:11. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele fala o seguinte lá, Tito 2:11. Olha que texto maravilhoso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora olha o verso 12. Olha como é que essa graça de Deus se manifestou. Ela nos educa a renunciar os pecados, as paixões mundanas e a viver uma vida sensata, uma vida justa, piedosa neste tempo presente. Amado, essa ideia de falar que a graça de Deus é motivo para você pecar, isso não existe. O texto sagrado fala que a graça de Deus nos educa. Amado, você já viu quando a gente vai na casa de alguém? Ou então, quando alguém vem na sua casa e a criança começa a quebrar tudo e pula no sofá, abre geladeira. Primeira coisa que a gente fala é o seguinte: meu Deus, essa criança não tem educação não. Outros falam assim: cadê o pai dessa criança? Por quê, amado? Por que a gente fala cadê o pai dessa criança? Porque a gente está falando de educação. Amado, esse mundo tem que olhar para a nossa vida e falar assim: gente, esse povo é educado pela graça de Deus. A primeira coisa que a graça de Deus nos faz é nos educar a ser melhores maridos, nos educar a ser melhores amigos, nos educar a ser melhores profissionais, nos educar a sermos pessoas justas. Quanta injustiça no mundo, quanta injustiça no momento que nós estamos vivendo agora. Meu Deus, a gente vê notícias de pessoas assim, abandonadas diante dos seus patrões. Se você não tem condições de pagar mais a sua empregada, seja justo, dê uma feira para ela, dê uma compra para ela. Se você percebe que seu funcionário, você não tem condições mesmo de pagar essa folha de pagamento, mas produz alguma coisa, sei lá, alguma coisa que vai ajudá-lo, alguma coisa justa.
A palavra de Deus diz em Tito 2,11, que essa graça nos faz viver livre das paixões mundanas. Então alguém que conheceu a graça de Deus, amado, ele não vive uma vida entregue ao pecado. Volto a dizer, essa ideia de que dizem, de que porque a graça está sobre nós, nós podemos pecar, é mentira, não é isso que a Bíblia diz. Nós vivemos uma vida sensata, justa, piedosa. O que é piedade? Piedade, amado, é ler a Bíblia. Piedade é vida de oração. Piedade é vida de santificação. Sabe quando você jejuma, quando você piedosamente lê a Bíblia, piedosamente tem as suas devocionais? Isso é uma vida piedosa. Alguém que se dedica à leitura da palavra, alguém que se dedica à vida de oração, uma boa leitura. Vida piedosa é cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, entendendo que isso também é ministério, é chamado de Deus. A graça de Deus nos educa, a graça de Deus nos transforma, amado. A graça de Deus não pode ser inútil na nossa vida, como nós lemos em 1 Coríntios 15:10. Essa graça não pode ser inútil na nossa vida. Da mesma forma que Deus nos resgatou e nos salvou, nós precisamos ser coerentes com essa graça. Eu espero poder ter acrescentado na sua vida. Eu espero poder ter acrescentado no seu crescimento com Deus. E que ao ouvir essas palavras, seja o Espírito Santo falando ao seu coração. Eu queria mencionar esse livro aqui do A.W.T. Tozer. Tozer é um dos escritores mais incríveis que eu tenho lido, né? Mais perto de Deus. Esse conteúdo que eu falei para você, eu aprendi nesse livro do Tozer, onde ele fala a respeito da graça de Deus. Então eu estava folheando, lendo esse livro, vendo o que esse livro propõe, e eu vi que era bem aquilo que nós estamos nos ensinando aqui, é bem aquilo que nós estamos falando aqui. Eu queria recomendar, é um livro antigo, eu até ganhei ele de presente, e é um livro antigo, e esse livro fala a respeito da graça de Deus. Talvez você o ache, todos são livros antigos, talvez você ache em PDF na internet, Mais Perto de Deus, A.W. Tozer. Amém? Bênção de Deus, nós estamos aí na nossa quarta aula falando a respeito de conhecimento de Deus. Quarta-feira que vem nós vamos concluir falando a respeito do amor de Deus. Do amor de Deus. Nós vamos estar concluindo a nossa série a respeito do Conhecendo a Deus, e depois, sem ser nessa quarta, na outra, quem vai continuar ministrando para nós é o nosso presbítero Anderson. Ele vai estar falando a respeito de como nós podemos conhecer a Cristo. Depois do presbítero Anderson, quem vai estar ministrando é a pastora Osana, falando do Espírito Santo. Amém? Nós voltamos a estimular você a ter aí suas devocionais, né? Nós, pastores, presbíteros, estamos aí todos os dias, às 12 horas, ao meio-dia e às 20 horas, com palavras, com orações, com compartilhar da palavra. Você que segue o nosso canal no Instagram, ou segue o nosso canal no YouTube, principalmente no Instagram, nós estamos às 12 horas e às 20 horas, amém? Queremos reforçar o nosso culto de domingo, às 19 horas, onde nós vamos ter o nosso culto online. Eu tenho algum aviso, mas deixa eu só ver com o pessoal aqui. Sexta-feira, a live que nós vamos ter às 20 horas, nós queremos estimular você, amado. Nós queremos estimular você a adorar. Parar aí na sua casa, ligar às 20 horas na sexta-feira. A nossa live será só voltada para nós adorarmos o nosso Criador. Amém, amado? Você sabe, quando você para adorar o seu Deus, para orar, as coisas mudam, porque o louvor transforma. Ótimo.
O pessoal vai colocar aqui embaixo, aqui no seu vídeo, os dados aí da conta bancária. Amado, nós estamos vivendo um tempo diferente agora. As nossas reuniões, elas tinham o momento do ofertório. E esse momento de ofertório, nós sabemos, como eu disse aqui agora, é por amor à obra, não é para você ficar rico, não é para espantar demônio da sua vida, mas é por amor, por generosidade. Eu queria, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, ontem eu participei de uma reunião do conselho aqui que eu saí constrangido. Amado, vou falar uma coisa para você, eu saí constrangido da minha reunião de conselho, porque eu vi, num momento como esse, o meu conselho da minha igreja aqui do Sal da Terra CMA, se prontificando para abençoar as pessoas, para dar a feira, para pagar o aluguel do fulano, para pagar a compra do Beltrano, para pagar a luz do ciclano. Então eu gostaria de, pelas misericórdias de Cristo, exortar em amor você a ter o compromisso da sua oferta por todos os nossos desafios. As nossas entradas não estão como anteriormente, por conta desse momento que a gente está vivendo, da gente não ter reuniões físicas, mas eu gostaria de pedir você que se esforçasse, que pegasse o número da conta da nossa igreja, depositasse a sua oferta, depositasse o seu dízimo, por conta das nossas responsabilidades que nós temos. E também eu queria desafiar você a se preocupar com alguém. Amado, essa semana foi uma semana de pelo menos 3 pessoas vir até mim com muita generosidade, porque a gente vive do ministério e as entradas praticamente acabaram. A igreja local aqui tem as suas responsabilidades, mas para isso nós precisamos contar com sua generosidade. Anote o número da nossa conta. Se você puder fazer essa transferência, aonde você está agora aí na sua casa, faça isso, ou então se programe amanhã e faça a sua oferta ou seu dízimo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra rica, viva, obrigado pelo teu imenso amor para conosco em Cristo Jesus. A sua graça não seja inútil nas nossas vidas, nós queremos trabalhar, Pai, pela tua causa, pelo teu evangelho. Obrigado pelos irmãos que estão aí, obrigado por cada pessoa que está ofertando na tua casa virtualmente, obrigado pelas pessoas que têm procurado os pastores e abençoado com seus dízimos e com suas ofertas. Muito obrigado por Jesus Cristo, que eu oro, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, esteja sobre a sua vida, que haja saúde, que haja prosperidade sobre a sua casa, em nome de Jesus.